Graça e paz. Bem-vindos, queridos. Graças a Deus pela sua vida, por você que já está conosco. Em mais essa escola bíblica desta noite. Aleluia. Graças a Deus. Mais uns minutinhos já vamos iniciar. Aleluia. Boa noite, Miriam. Bem-vinda aqui conosco. Bom ter você aqui nesta noite para refletirmos sobre a palavra de Deus. Aleluia. Vamos iniciar neste momento com a nossa lição, cujo tema é Considerações relevantes sobre visitação aos enfermos. Semana passada nós falamos da importância de visitar as pessoas, que nós sempre devemos visitar com uma segunda intenção, ou melhor, como o embaixador de Cristo, como aquele que está semeando as boas novas às pessoas, então que devemos usar das oportunidades que o Senhor nos concede. E nessa noite nós vamos falar sobre a visitação aos enfermos. Eu quero neste momento convidar você a baixar a sua cabeça e orar comigo nesse instante. Oremos ao Senhor, que você faça a sua oração nesse instante, sua oração de gratidão a Deus, que você possa apresentar a sua vida a Ele como gratidão, porque a oportunidade de chegarmos aqui esta noite foi por permissão do nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Graças a Deus por isso. Emanuele conosco, Carrele, que alegria ter você aqui. Bem-vinda, viu, minha amada? Um beijo grande para vocês. Saudades. Ana também conosco. Bem-vinda, minha querida. Vamos orar, queridos? Eu quero convidar você, baixa a sua cabeça agora. Ore a Deus, agradeça a Deus por estarmos aqui reunidos esta noite, para falarmos em nome dEle e para nos alimentarmos da sua palavra, em nome de Jesus. Ó Deus amado e poderoso, nós te damos graças, honras e glórias, Senhor, por mais esta live que estamos iniciando. Espírito Santo de Deus, queremos nos colocar na sua presença, queremos, ó Pai, neste momento pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Deus poderoso, Deus de misericórdia, eu te peço neste momento que o Senhor visite, Senhor, os corações, que o Senhor possa alcançar as nossas vidas nesta noite. Somos dependentes do Senhor, totalmente dependentes do Senhor, carentes da sua presença em todo tempo nas nossas vidas. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, fica à vontade, Senhor, no nosso meio. Conduza, Senhor, mais esta live, que este culto seja tudo aquilo que nós tratarmos aqui, para que o seu nome seja glorificado, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que já estão conosco, vai visitando, ó Pai, aqueles que estão a caminho, que o Senhor possa abrindo os caminhos, tirando, Senhor, tudo aquilo que possa ser pedra de tropeço, tudo aquilo que possa tentar bloquear
a presença das pessoas conosco nesta live e que nós tenhamos um tempo abençoado na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema da nossa ministração, vou repetir mais uma vez, é considerações relevantes sobre a visitação aos enfermos. Na semana passada nós falamos da visita normal, né? De visitar alguém e que nessas visitas nós devemos aproveitar das oportunidades que o Senhor nos concede para falar dele, para plantar no coração das pessoas a presença do nosso Deus, plantar a palavra dele, a semente, as boas novas. Então, as oportunidades que o Senhor nos concede, nós precisamos nos agarrar a cada uma delas. Não podemos deixar passar, porque são tempos preciosos e que não pode passar em branco. E quando o Senhor nos concede isso, precisamos nos agarrar a esses momentos e permitir que o Senhor use a nossa vida para a glória dele. Amém? Bem-vinda também conosco, a irmã Ivonilda. Deus abençoe a sua vida, querida, toda a sua família. Ao seu esposo, ao Vitor, a Hanna, cada um de vocês, em nome de Jesus. Então, nós vamos falar um pouco da importância de visitar os doentes. Como é que essa visita precisa acontecer? Visita é sempre muito bom. Visitar alguém é sempre muito bom, mas eu preciso me preparar para isso. Especialmente em oração, especialmente com a palavra do Senhor, eu preciso preparar o meu coração para que Deus possa usar a minha vida, onde Ele me levar. Então, nós vamos agora para o texto principal, que é o Salmo 41, 3, que diz: o Senhor o susterá em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. O restaurará. Então, a palavra de Deus aqui nos dizendo que o Senhor é aquele que sustenta cada um de nós, e principalmente através das orações. Como são importantes as orações dos irmãos. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Há muita importância na oração. A oração, ela traz cura, a oração traz refrigério na alma, a oração restaura. É o poder de Deus agindo através das orações. Amém? Bem-vinda também conosco, Mônica Pachela. Saudade de vocês, viu? Beijo grande na sua mãezinha. Qualquer hora, depois que passar esse tempo, a gente vai visitá-la novamente. Então, nós vamos nesse instante para o texto, para alguns textos bíblicos inspirativos para essa lição. O primeiro que eu quero citar para vocês é o de Mateus 25, de 35 a 40. Mateus 25, de 35 a 40, que diz o seguinte: pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Versículo 36. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, mas quando te vimos com fome te demos de comer? E quando com sede te demos de beber? E quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitando de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Fer, também bem-vinda conosco, bom ter você aqui, minha amada. A palavra de Deus aqui é muito clara, que quando nós fazemos aos do Senhor, nós fazemos ao Senhor. E para estarmos permitindo que o Senhor use a nossa vida, nós precisamos ter um coração abençoador, um coração quebrantado, um coração disponível para o Senhor usar as nossas vidas. E aqui, nesse texto de Mateus 25, nós vemos que a misericórdia do Senhor é praticada constantemente sobre a nossa vida. A palavra dele diz que ela se renova a cada manhã sobre nós.
E as misericórdias do Senhor, elas não dependem do nosso poder, da nossa condição financeira, da nossa formação profissional, das nossas práticas diárias, não. As condições que o Senhor nos dá é simplesmente entender que o nosso coração está disponível, porque Deus é um Deus de misericórdia e Ele sempre age para conosco de misericórdia. Então é isso que o Senhor quer de nós, usar as nossas vidas. E nós não podemos negligenciar a necessidade do outro. Então devemos estar atento à necessidade do outro. Você tem olhado para aqueles que têm estado ao seu redor? O que é que você tem visto na vida daqueles que têm estado perto de você? Você tem visto saúde, você tem visto paz, você tem visto alegria de viver? Porque nem sempre nós temos visto isso. Nós temos visto muitas pessoas com dificuldades, com enfermidades, com abatidas na fé, com desânimo, sem desejo de ir à igreja, sem desejo de orar. E nós, neste momento, devemos nos levantar, assim como o Senhor sempre fez, e nos posicionar a alcançar essas vidas com palavra motivadora, com palavra de ânimo, com palavras de renovo sobre essas vidas. Tem também o texto de Lucas 9:2 que diz: e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O Senhor preparou os seus para isso. E é isso que o Senhor tem feito também nas nossas vidas. O Senhor tem nos preparado para que a obra dele continue crescendo nessa terra. Para que as nossas vidas continuem sendo usadas. E através de nós outros se levantem e outros. E para a glória de Deus, o reino de Deus vá crescendo a cada dia. Vidas sejam alcançadas para a glória do nosso Deus. Bem-vinda, Nadjane, saudades, viu? Um beijo, minha querida. Então, é importante a nossa disponibilidade para que o Senhor Jesus trabalhe em nós, para que Ele haja nas nossas vidas. Porque como nós vimos no texto de Mateus 25, todas as vezes que alguém teve fome, nós demos de comer, teve sede, nós demos de beber, esteve preso, nós visitamos, esteve enfermo e nós oramos, nós visitamos. Isso quer dizer o quê? Todas as vezes que nós nos deparamos com um necessitado, nós precisamos ir no socorro dele. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro presente na hora da tribulação. E o Senhor deseja isso na nossa vida, que nós sejamos canais do Senhor para alcançar essas pessoas necessitadas, para tocar e transformar as suas vidas. E nessa lição de hoje nós vamos falar da importância da visitação aos enfermos. Uma pessoa enferma é uma pessoa fragilizada. Você sabe disso, você já deve ter passado por também situações de enfermidades. Você e alguém da sua família, alguém que você conhece. Nesses momentos onde nós estamos com alguma situação de enfermidade, nós nos fragilizamos. Há momentos que parece que nós estamos sem forças, que nós vamos nos tornando abatidos na fé. Bem-vinda também conosco, Sônia Pavarina, de Americana, vizinha lá da nossa igreja. Bom ter você conosco, minha amada. Irmã Elvira, bem-vinda também. Então aqui nós vemos que a pessoa doente está abatida. A pessoa doente, ela está fragilizada, tanto física como emocionalmente. Por quê? Porque a doença nos abate. A doença nos fragiliza. A doença suga as nossas forças. E essas pessoas precisam muito de ajuda. É o momento mais importante para ela, em que nós precisamos nos aproximar. Nós precisamos ir em socorro dessas pessoas. O Senhor veio para os doentes e a igreja cristã vem assumindo esta missão em todo o tempo. Mas será que nós, como igreja, temos de fato assumido essa missão? Será que, como igreja, nós temos feito o nosso papel de visitar os enfermos? De estar com eles no momento de desespero, no momento de dor, no momento de sofrimento? Será que nós temos tido de fato essa preocupação? Por quê? Porque isso é um ato de amor de Cristo. E principalmente um ato que deve constar na igreja. É uma prática que a igreja precisa ter.
Para discorrermos sobre essas realidades da visitação aos enfermos, nós vamos ver uma situação mediana aqui de enfermidade, o estado do paciente quando ele está enfermo, como é que ele se encontra quando ele está enfermo, como é que fica o seu emocional, o seu físico. Bem-vinda conosco, a pastora Claudete também. Bem-vinda, minha querida, bom ter você conosco, viu? Grande beijo. Há muitas particularidades, dentre os quais o tipo de enfermidade e o estado do paciente. É importante nós identificarmos isso para planejarmos uma visita. Eu preciso saber como é que está a pessoa que eu vou visitar. Qual é o tipo de enfermidade que essa pessoa tem, como é que essa pessoa se encontra hoje, ela está acamada num leito, ela está disponível para conversar, ela está animada para conversar, ou é uma pessoa que eu apenas entro, oro, abençoo a vida dela, abençoo a casa dela e me retiro, porque ela não está disponível, ela não está com disposição para me receber, para conversar. Então, todo tipo de visita a enfermos, eu preciso primeiro antes orar, identificar qual é a pessoa a quem eu vou visitar, como ela se encontra naquele momento. Em todas essas situações, vale a pena olharmos para o Senhor Jesus e tomarmos de compaixão para com aquela vida. Nos levantarmos num compromisso de orar por aquela pessoa, não naquele momento apenas, na visitação, mas que essa pessoa esteja fazendo parte da nossa lista de oração, que nós possamos clamar a Deus por aquela vida, que nós possamos ser o intercessor daquela pessoa naquele momento, onde ela precisa tanto de oração, como a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. E nós vamos fazer algumas considerações em relação a essas visitas, como elas devem ser. A primeira que eu quero colocar aqui, a carência de amor. Como é que se encontram essas pessoas enfermas? Até porque às vezes a pessoa está com uma enfermidade física, mas atrás dessa enfermidade ela está carente, ela mora só, ela não recebe visitas, ela não tem tido atenção dos irmãos, dos vizinhos, da família. Então há uma carência de amor na vida dessas pessoas. E isso fragiliza mais essa pessoa. A enfermidade, ela pode se enquadrar nas aflições mencionadas pelo Senhor na sua oração por nós, lá em João 16:33. São poucas as pessoas que passam na vida e que têm nenhuma enfermidade. Por quê? Porque tem momentos da nossa vida que nós somos acometidos de enfermidades, acometidos de doenças. E de um modo geral, com mais ou menos gravidades. Tem enfermidades que não são tão graves, outras que são muito graves. E um dia, às vezes a gente se depara com tudo isso e essas enfermidades vêm do nada, nos abate, nos deixa fracos, impotentes. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos limitados, nós somos mortais. E se não tivermos uma vida sentada, uma vida fortalecida na presença do nosso Deus, claro que certamente nós vamos cair, nós vamos decair, nós vamos nos fragilizar ao ponto de não conseguirmos orar, não conseguimos falar com Deus, não conseguimos apresentar a Deus a nossa necessidade. Então, é nesses momentos onde nós somos mais provados, mas é neste momento principalmente que devemos nos posicionar na fé. Maria Aparecida Nunes, também bem-vinda conosco. José Demércio Menon, bem-vindo conosco. A situação que nós estamos vivendo hoje, em 2020, um ano muito difícil, talvez o ano mais difícil que já tenhamos vivido como população, como nação, como povo, um ano de grandes dificuldades, e isso trouxe fraqueza ao ser humano, à raça humana. Essa pandemia do Covid que tem abatido as pessoas e levado à decadência econômica nas nações, na vida de cada família, grande parte das pessoas tem sido abatidas, ou quase que todos nós passamos por situações de abatimento diante dessa situação do Covid. O Covid tem tocado nas famílias e principalmente nós vemos que a situação ela não é diferente. Todos os povos e nações têm passado por dificuldade por conta do Covid.
E o que é importante nós notarmos aqui, que para que a gente se levante novamente, para que a nossa nação se levante novamente, isso custa tempo, custa compromisso de oração, de clamor, de intercessão pela nossa nação. Por quê? Porque é um tempo de recuperação, de estabelecer as nossas vidas novamente, e principalmente um tempo onde muito mais nós precisamos orar e clamar a presença do nosso Deus. Até porque, lembrando que esse momento do Covid não passou ainda. Nós ainda estamos numa fase que devemos ter todo cuidado. Nós temos países aí que já estão retornando e que já estão de lockdown. Por quê? Porque a doença já se levantou novamente. Então, nós temos riscos. Portanto, é hora de orar muito mais e nos levantarmos como intercessores na nossa nação e pedir por todos os povos e nação que o Senhor tenha misericórdia. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo que tudo já passou. Mas não, nós ainda estamos caminhando pelo deserto. Nós precisamos sim continuar numa caminhada firme para poder avistar a terra prometida. Ela está próxima, eu creio nisso, mas precisamos nos manter firmes nessa caminhada. E lá na frente o Senhor sinaliza: vocês estão entrando, a terra prometida é logo aqui. Continue a caminhar, não se entregue, não se renda, continue a orar uns pelos outros. E esse abatimento coletivo, ele tem ampliado a condição individual de cada pessoa enferma, principalmente aqueles que têm precisado de hospitalização, que têm estado nos hospitais isolados, sem a companhia da família, sem uma visitação, sem atenção, porque precisa ficar afastado das pessoas. Tudo isso tem deixado as pessoas mais enfermas. Quantas que partiram daqui, que o Senhor já chamou e que foi embora, e os familiares não puderam nem viver esse tempo de despedida dos seus familiares, de estar juntos ali, de dar um adeus final, claro, nós nos veremos lá na frente, mas é algo que é importante para nós. Quando nós deixamos alguém num hospital, nós desejamos estar perto, ter notícias, retornar a esse querido. Então, há situações graves ainda acontecendo. Há enfermos nas mais variadas condições e níveis de gravidade e que tem características comuns: a carência. A carência em todos os sentidos. Há pessoas que têm carência de medicamento, carência de respirador, carência de remédios mesmo, mas carência afetiva, carência de familiar, carência de visitas. Os visitadores precisam trabalhar com essa situação em busca de aliviar a ansiedade do enfermo por meio de palavras que revelem amor, que transmitam paz ao enfermo, que transmitam esperança ao enfermo. Quando nós fazemos uma visita, nós devemos ter todo cuidado com aquilo que nós vamos conversar ali. Porque às vezes você chega para visitar uma pessoa. Quantas vezes a gente já visitou pessoas em leitos de hospital? Às vezes a gente visita a pessoa e ela está em coma, a gente ora com ela e sai, vira as costas, ela morre. Já aconteceu isso algumas vezes. Outras vezes nós visitamos a pessoa e ela não está nem em condição de falar, mas ela está ouvindo tudo aquilo que você fala. Então a gente precisa ter todo um cuidado com o nosso palavreado, com aquilo que nós estamos falando. Por quê? Porque as pessoas precisam ter ali um acolhimento, elas precisam ter ali uma situação de amor, elas precisam se sentir ali amadas, que tem alguém que está preocupado com ela, que tem alguém que está ali para estar junto dela, para demonstrar amor a ela. E essa paz, essa esperança que ela precisa receber. Porque às vezes as pessoas vão fazer visitas e no meio dessas visitas a pessoa cita um momento que ela está passando, de dificuldade, de dores, de sofrimento. E aí o que acontece com ela? A pessoa que está visitando ela diz: ah, mas é assim mesmo, quando a gente está ruim é assim mesmo, é porque a senhora está muito mal. Então assim, a gente começa a ter palavras negativas. E essas palavras que vão saindo da nossa boca vão fazendo mal mais ainda àquela pessoa que está enferma. Então nós temos que ter palavras de
fé, de ânimo, de motivação para essa pessoa, porque isso que vai fazer toda a diferença na vida dela. Se o tempo de enfermidade é mais demorado, diminui a frequência das visitas. Então, quando as pessoas estão enfermas, quer ver um exemplo? Às vezes as pessoas estão com câncer. Agora não, porque por conta do Covid a gente não tem conseguido visitar muito as pessoas, né? Tá muito restrita as visitas. Mas as pessoas às vezes ficam acamadas com câncer e passam anos na cama. E aí no começo muitos vão visitar. E no decorrer do tempo, o que acontece? Essas pessoas as visitas vão diminuindo. E aquela pessoa continua carente do mesmo jeito, até muito mais. Mas aqueles que visitavam vão tendo seus outros compromissos e vão se afastando do doente. E nós precisamos ser perseverantes na oração, na fé, na visitação. Claro que eu não posso ir todo dia ali, que eu acabo incomodando, mas sondar um momento onde a nossa visita é aceita, é bem-vinda, vai alegrar o coração do enfermo. Então, é bom estarmos juntos. E esse sentimento, no tempo de enfermidade, às vezes a frequência dessas visitas, ela vai diminuindo, ela vai gerando solidão no coração daquele que está enfermo. E aí a pessoa começa a buscar a televisão para distrair o enfermo, o paciente. Busca a televisão, busca a internet, busca um livro, que com o tempo, e depende da condição de enfermidade, ela também vai se deslocando daquilo, se distraindo daquilo, e aquilo não vai mais conseguindo prender sua atenção. Ela não vai tendo mais efeito sobre ela. Essa situação de tentar se renovar na televisão, na internet, no livro. Por quê? Porque ela não tem forças. E neste momento, é um momento onde a visita de alguém, uma palavra de ânimo, fortalece o coração dessa pessoa. O segundo ponto, primeiro que eu citei a carência do amor. O segundo é outra realidade, a importância de seguir a ordem do mestre. Como é que eu vou visitar? Em nome de quem? O que é que eu vou fazer? A ordem de Deus para o seu povo em relação a cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos pobres, ela se repete muitas vezes na palavra de Deus. O cristianismo não se desviou dessa incumbência e não podemos jamais deixar de nos preocupar com o órfão, com a viúva, com o enfermo, com aquele que precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo no coração. Desde o início, se pôde ver a igreja voltada para as pessoas fragilizadas na sociedade, cumprindo a profecia lida pelo Senhor Jesus na sinagoga em Lucas 4, 17 a 21. Nós não conseguimos ler todos os textos, é o que eu falei, porque nós temos muitos textos e senão a gente não consegue andar com a lição nesse tempo que nós temos. Na Europa, desde o século 11 e 12, a igreja cristã se levantou para dar atendimento aos enfermos, para viabilizar o intento de buscar aqueles que tinham mais condição financeira, mais bens, para que aqueles recursos fossem usados em prol do outro. Então, se recolhia, se fazia uma coleta daqueles que tinham para ajudar aqueles que não tinham, agindo de misericórdia para aqueles que não tinham. E foi nesse contexto religioso que surgiu a Casa Missionária, em Portugal, em 1498, por iniciativa da rainha Dona Leonor, no reinado de Dom João II. As iniciativas de ajudar os doentes, ela não vem só com práticas medicinais, não é só através da medicina. Suas emoções são abaladas e precisam de tratamento, precisam de acolhimento, precisam de cuidado, que vai além de medicamento. As visitas ao enfermo podem contribuir em muito para o seu estado geral e a sua recuperação. Eu me lembro que quando meu esposo estava internado, na primeira vez 30 dias, na segunda, acho que 60 dias, a gente ficava trancado naquele quarto e era uma alegria tão grande. Quando chegava uma visita daqui de Campinas, lá para São Paulo, nos ver, eu imagino ele, porque quando eu via alguém chegar, ai, que alegria, meu coração se enchia de alegria. Era alguém que ia conversar,
era alguém que estava trazendo algo novo para acrescentar às nossas vidas ali, para nos motivar, para alegrar o nosso coração. Tudo isso fazia muita diferença. E eu tenho certeza que na vida de cada um que está enfermo, a visita é muito importante. As iniciativas de ajuda aos doentes não terminam aqui. As visitas ao enfermo podem contribuir em muito para a recuperação desse, para a melhora do seu estado de saúde. Pode ser um familiar, um vizinho, um irmão em Cristo ou até uma pessoa desconhecida. Até porque o familiar, o vizinho é alguém que a gente tem mais acesso, que você sabe que está enfermo. Mas de repente vem alguém e compartilha, olha, tem uma pessoa que está muito doente, vamos visitá-la? Então, vá, não perca essas oportunidades de estar junto, de acompanhar, de levar amor a essas pessoas, esperança a essas pessoas. A cada uma dessas pessoas somos enviados em amor, com pequenos gestos que deixarão marcas no coração. Visitar um enfermo é um gesto profundamente cristão. O visitador será a carta de Cristo para o enfermo. Você está sendo levantado para ser a carta de Cristo, o mensageiro de Cristo, para visitar o enfermo. O visitado precisa estar preparado para as muitas, o visitador. O visitador precisa estar preparado para as muitas possibilidades de enfermidades, mais graves ou menos graves, e todo tipo de paciente, criança, jovem, adultos, velhos, mulheres, homens, não importa quem seja. Precisa ter algum conhecimento das condições do doente. Então, quando você vai visitar alguém, é o que eu falei lá no início, procure informações a respeito dessa pessoa antes. Quem é essa pessoa? Ela tem idade, ela é jovem, é homem, é mulher? O que está acontecendo com ela? Qual é a enfermidade que ela está hoje acometida? Importante conhecer um pouco da história dessa pessoa, porque senão a pessoa começa a contar lá e às vezes essa história te impressiona e nós precisamos inclusive tomar cuidado com isso. Quando alguém fala, você chega para visitar a pessoa e olha para ela e ainda está bem, mas está enferma, está com uma enfermidade grave e ela chega e fala, olha, eu estou acometida disso, o médico me deu o diagnóstico disso, e fala, verdade, meu Deus, mas isso é tão grave, não? Pronto. Você jogou um balde de água fria nessa pessoa. Então, a gente precisa saber como vai receber o diagnóstico, se vem do paciente, como é que você se porta, principalmente, mas Deus é poderoso, minha querida, meu querido, Deus é Deus de milagre, nós precisamos crer no trabalhar de Deus, Deus pode mudar essa situação, então nós precisamos ter essas palavras motivadoras e não ficar impactada com o diagnóstico. Deus é Deus que muda qualquer diagnóstico, amém? Qualquer laudo médico, Deus pode entrar e mudar. Foi isso que ele fez na vida do meu marido, eu creio, eu já tenho acompanhado muitos milagres do Senhor. E nós precisamos experimentar desses milagres. Para isso nós precisamos praticar a nossa fé, a cada dia. Então devemos conhecer um pouco da pessoa a quem nós vamos visitar. E ter sempre uma palavra de esperança a esse enfermo. Compaixão era o sentimento que movia Jesus em direção aos necessitados. Milagres de curas e tantas outras ações em favor dos necessitados. Era essa a marca de Jesus. Jesus tinha uma marca única, especial, de amar, de ter misericórdia, de investir na vida do outro, de curar através das suas palavras, das suas orações. Então Jesus era aquele que estava sempre buscando atender a necessidade do outro. Será que nós temos identificado qual é a necessidade daqueles a quem o Senhor tem colocado perto de nós? Às vezes a pessoa está tão próxima de nós, tão necessitada, e nós não identificamos essa pessoa. Nós estamos distraídos com outro tipo de coisa aqui do mundo. Precisamos identificar. O visitador consciente deve estar imbuído, ou seja, envolvido no mesmo sentimento, para que a sua visita seja uma bênção na vida do enfermo.
Você precisa realmente estar concentrado ali. Quer ver outra coisa muito importante? Quando você vai fazer uma visitação, procure desligar o seu celular ou coloca ele no silencioso, porque às vezes você está sentado ou está orando ou conversando com alguém ali enfermo e o seu celular toca. Bem-vinda, Soraya, aqui conosco também. Maria Aparecida eu já citei, né? Soraya conosco. A Maria Aparecida está citando a Arlete aqui. Eu tenho uma Arlete já na minha lista aqui que está enferma. Não sei se é a mesma pessoa que a gente já está orando. E então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar o celular, esquecer o celular. Imagina você estar orando, seu celular está tocando alto ali na frente. Ou então a pessoa está falando com você, o enfermo, a pessoa que está ali precisando de uma atenção e você está no celular digitando e respondendo. E você está de cabeça baixa. Ah, eu estou resolvendo uma situação. Não. Aquela hora é um tempo para aquele paciente, é um tempo para aquele enfermo, é um tempo para aquela pessoa. E não deixe que aquele tempo seja roubado por distração, com coisas de fora. Então, se ocupe daquela visita, consagre aquele tempo especial à vida daquela pessoa. E o que é mais importante, milagres de curas e tantas outras ações em favor de necessitados foram a marca de Jesus e essa marca precisa estar em nós. O visitador consciente deve estar envolvido em trazer a bênção para o enfermo. Nenhum cuidado, palavra ou procedimento pode substituir o fluir da compaixão de Cristo, presente no ato da visita ao doente. Deixe o Senhor usar a sua vida ali para a glória dele, para animar aquela pessoa, para deixar o coração dela mais alegre. Você vai ver que antes de você sair, você vai perceber o ânimo daquela pessoa, o brilho no olho dela, a esperança no olhar dela. Ah, então eu é que vim trazer a esperança? Jesus é que usou você para levar a esperança para aquele coração, para motivar a fé daquela pessoa. Então Jesus sempre vai usar aqueles que estão disponíveis, não é os desocupados. Disponibilize o seu coração, disponibilize a sua vida para alcançar os enfermos. E o terceiro e último ponto é o valor de se observar as boas regras, algumas regras para visitar o doente. Além do acompanhante, a presença de visitantes costuma ser benéficas para o paciente, mas são necessários cuidados específicos na condição da enfermidade e do ambiente da internação. Depende do que a pessoa tem. Ela às vezes não pode receber visita, ela às vezes está com uma doença contagiosa, ou ainda ela às vezes está com baixa imunidade, ou seja, ela está com resistência baixa. Então você não tem que chegar dando a mão para ela, você não tem que chegar encostando na cama dela, sentando na cama dela, botando a sua Bíblia na cama dela, a sua bolsa. Não. O ideal é que a gente chegue no hospital, normalmente eu entro e já olho na pia, lá na porta. Hoje, muito mais ainda. Quando a gente precisa ir, consegue entrar para fazer uma visita, é lavar as mãos, é passar álcool nas mãos, é colocar uma máscara limpa. Tem salas que você entra com a UTI que tem que pôr avental. E não toque em nada, não encoste em nada, não toque jamais no paciente. Então, assim, todo um cuidado precisa ser tomado, porque a gente não sabe como o paciente está. Às vezes nós trazemos da rua uma bactéria, alguma coisa e contaminamos o paciente que já está doente. Então, há todo um cuidado a ser tomado. Existem muitos manuais escritos para ensinar como um visitador deve se portar durante a visita. As orientações começam pelos cuidados com a higiene ao entrar e ao sair do hospital. Também ao sair, porque da mesma forma que nós levamos contaminação, nós podemos trazer contaminação para nós, para nossa casa, para as pessoas que convivem conosco. Durante a visita, não sente nem coloque objeto na cama, não use o banheiro em hipótese alguma. Se você precisar ir ao banheiro, saia do quarto, tem sempre banheiros no corredor. Então, não use o banheiro e tantos outros cuidados que devem ser tomados com o paciente. Se é enfermaria, que tem um monte de camas e vários pacientes ali, se é UTI, se é apartamento, em todos eles há protocolos. Então, assim,
Você, para entrar ali, precisa disso. Se é UTI, avental, é máscara, é pro pé, aquele sapatinho de tecido que você põe no pé. Então, tudo isso depende do lugar em que a pessoa se encontra. E no meio evangélico, há o bom costume de deixar uma mensagem bíblica. Não saia sem ler pelo menos um versículo para essa pessoa, sem falar umas palavras sobre ele, fazer uma oração por ela. Você não vai pregar, a pessoa chega ali, a pessoa está com dores, ou ela está dormindo, acorda que eu vou pregar agora para você. Aí você pega a Bíblia e fica ali 1 hora falando. Não. Isso, você acaba, na realidade, cansando mais a pessoa, desmotivando mais a pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, com certeza. Mas eu preciso saber o momento de falar e o momento de se calar. Então, leia um versículo, leia um texto pequeno e fale sobre isso, um texto de motivação, e fale sobre isso, já faça uma oração. Profetize vida, profetize cura sobre essa vida e se despeça, não fique muito tempo. A não ser que a pessoa esteja bem, que esteja animada. Então, aí você consegue ficar um pouquinho mais. Mas às vezes a gente fica mais tempo, ainda toma o tempo da visita da família. Então, tudo isso tem que ser planejado. Os pastores, normalmente, ele tem um horário aberto para visita. Geralmente, com a credencial, ele entra no hospital num horário diferente da família, em qualquer horário. Então, eu procuro não fazer visita no horário da família, para não roubar esse tempo da família, né? E entrar e poder ficar um tempo ali e já logo me retirar. No meio evangélico, então, há essa prática de levar uma mensagem, uma oração e um texto. E principalmente saber que tipo de texto, tendo entendimento, aquele texto que traz conforto ao coração, que traz ânimo a essa pessoa doente, aos familiares dessa pessoa. Pense também em como fará essa oração. Deve ser bem clara e objetiva, com palavras que tragam ao enfermo renovação, fé, misericórdia e no amor de Deus, sempre. Em nome de Jesus, eu abençoo você, eu profetizo vida, saúde sobre você, o renovo do Senhor sobre a sua vida, que Ele cumpra o querer dEle em você. Então, tudo isso é muito importante. Ao conversar com o paciente ou com o acompanhante, o visitador deve ser agradável, evitar manifestações de pessimismo, pois eles podem estar em condição emocional muito abalada. Às vezes o paciente está ali acamado e o acompanhante está conversando com você, compartilhando a parte ali no cantinho que está acontecendo, e você fala, não tem jeito mais mesmo. Realmente está numa fase terminal, fase final. O que você foi fazer ali? Isso é o médico quem faz. Nós não somos médicos. Até porque nós somos filhos do médico dos médicos. E se a pessoa disser isso para você que está na fase final, nós sempre temos que dizer, mas o nosso Deus pode mudar qualquer história. E pode. E pode. Eu preciso crer que Ele pode. Há muitas notícias ruins em nosso entorno, como em nossa nação, e que isso vai diminuindo o círculo na área da saúde, o cenário de visitação das pessoas. Então, nós precisamos trazer conversas e assuntos que contribuem para o estado de melhora daquela pessoa. Eu preciso tocar em assunto não para aumentar o quadro de ansiedade, de desespero, de medo de morte, não. Eu preciso trazer alegria, renovo, paz a esse coração. Eu preciso agir de misericórdia, de compaixão com essa pessoa. O visitador deve se equipar de bons assuntos e achará na palavra de Deus. Então, busque na palavra de Deus. Outra coisa que eu queria citar, quando você vai visitar uma pessoa, por exemplo, segunda-feira, antes de ontem, morreu o louro lá. Theo, acho que é Theo. Fugiu o nome dele agora. E aí você vai visitar a pessoa no hospital e ela tá ali passando mal e tal, você vê, mas tanta gente morrendo, né? Olha, não morreu agora o louro, um rapaz tão novo daquele, o Theo. Como é que você vai lá para fazer o quê? Para levar uma palavra de morte para aquela pessoa? Ou para falar, Deus é Senhor sobre a vida. Ele é soberano sobre você. Ele vai fazer a vontade dele, ele sempre faz.
A palavra de Deus diz que tudo que o Senhor faz é bom. Ele vai fazer o melhor por você. Creia nisso. E só para encerrar, você entende que devemos olhar para as normas de visitação como quem olha para o texto de Romanos 13:5? Eu quero ler para você esse texto de Romanos 13:5. Quando nós vamos para a visitação, o texto de Romanos 13:5 diz o seguinte: portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos estar sujeitos, não somente pelo castigo, mas pela consciência. Por quê? Porque às vezes nós entendemos, e até existem pessoas que estão doentes e que pensam assim, eu tô doente porque eu tô pagando isso, eu tô doente porque eu fiz isso, eu tô doente porque Deus está me castigando. Mas a palavra de Deus é muito importante lembrar disso, que a palavra de Deus nos lembra que nós teríamos aflições aqui, mas o Deus a quem nós servimos é um Deus de graça, é um Deus de amor, é um Deus de poder. E só para concluir, certamente nada é mais gratificante a um servo do que ser o motivo da alegria do seu Senhor. Será que você tem sido o motivo da alegria do seu Senhor? Será que o Senhor tem olhado para a sua vida e se alegrado naquilo que você tem feito? Será que o Senhor tem olhado para nós e se alegrado no que nós temos feito, naquilo que nós temos praticado, nos atos que nós temos praticado de fé, permitindo que o Senhor trabalhe através das nossas vidas? O gesto de visitar enfermos se classifica na qualidade do negue-se a si mesmo e alegra ao Senhor. Então é viver para a glória de Deus. Negar-se a si mesmo Senhor, faz a sua vontade em mim. Que não seja a minha vontade, mas a do Senhor. Que não seja o meu querer, mas o seu querer. A compaixão move o visitador e a sua recompensa será um leve sorriso de quem renovou a sua esperança em Deus e passa a declarar: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Eu quero pedir que você repita comigo esse texto agora. Onde você estiver, esteja atento, eu vou falando e você faça a sua oração agora. É no Salmo 28:7, que diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Aleluia. Aleluia. Meu coração exulta de alegria. Vai repetindo. E com o meu cântico lhe darei graças. Que você possa de fato entender que o Senhor é a sua força e proteção. E que nele o seu coração exulta de alegria. Porque ele é aquele que enche as nossas vidas de paz, de alegria, de esperança. Amém? Graças a Deus por isso. E nós temos um Deus que nos traz esperança, mesmo em tempos de guerra. A esperança é naquele que traz o socorro em todo tempo sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Graças a Deus pelas suas vidas. Por vocês que estão conosco aqui. O senhor José Demércio. Eu não sei como está a saúde do José Demércio, mas quando puder, por favor, dê um retorno a nós. E nós temos orado aí pelo estado de saúde dele, porque o senhor fez uma cirurgia e estava em recuperação. E graças a Deus por isso, por estar aqui conosco, é porque já está melhor, amém? Graças a Deus, né? Ele é o vovô da Helena, a Helena também que está no processo de tratamento de câncer, partindo já para um transplante. Eu não tenho falado muito com a família, mas entendendo que ela está já se preparando para um transplante, assim como o Rafael, que também é uma criança de 2 anos, a mesma idade praticamente da Helena.
O Rafael, que é lá de Curitiba, que também está com linfoma e está se preparando para um transplante, está à procura de um doador de medula. Então, o Rafael é mais uma pessoa para a nossa lista de oração. O Antônio, a Silvia, o Léo, a Lia, o Danilo, a Maria de Fátima, a Tereza, o Rodrigo, a Geralda, o Nivaldo, a Arlete, o Rogério, a Fernanda, o Ricardo, a Larissa, a Irma, a Cristiane, que está em coma, a Sueli, o Fausto e as pessoas do Covid, a Fernanda, que é jovem, que teve um diagnóstico essa semana de Covid, que mora no Rio de Janeiro, o Bruno, que está em processo de recuperação, melhorando a cada dia, a Neuza, que está num processo também bem difícil, está entubada, está na UTI, e é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, mais de 30 anos, eu fiquei sabendo ontem. Oremos pela vida da Neuza, dessa querida que, de todos aqui do Covid, que eu verifiquei agora, é a que mais está com dificuldade respiratória, que continua entubada e na UTI. Mas oremos pela Neuza, Fernanda, o Bruno e cada um de vocês que estão conosco. Que nós possamos, neste momento, juntos, orar por essas vidas. Clamar a Deus por cada um deles. E não só por esses, mas por cada um que também está num leito de hospital agora. E não só com Covid, mas todo tipo de enfermidade. Oremos. Baixe a sua cabeça. Te convido a fechar os seus olhos agora e orar a Deus. Tem algum louvor? Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai amado, pelas nossas vidas. Deus poderoso, eu quero colocar diante da tua presença a cada uma dessas vidas, ó Pai, dessa lista que acabamos de ver. Pedir que o Senhor vá alcançando, Senhor. Tem várias pessoas aqui com câncer, tem várias pessoas aqui com tumores, ó Pai, no pulmão, tem várias pessoas aqui com Covid, pessoas com depressão, com síndrome do pânico, ó Deus poderoso, com cirurgia cardíaca, aguardando essa cirurgia, com cirurgia no braço, aguardando também ainda essa cirurgia. Deus amado, te pedimos agora que o Senhor alcance essas vidas com misericórdia, Senhor. Toque nelas onde estiverem agora. Ponha a sua mão sobre essas vidas. Que o Senhor venha tocar nessas vidas agora. Profetizamos curas sobre elas. Profetizamos o melhor de Deus sobre as suas vidas. Levanta, Senhor, a cada um desses enfermos. Traz, Senhor, algo novo sobre os seus corações. Passa, Senhor, o teu bálsamo sobre eles, o bálsamo da alegria, do renovo, da cura. Deus poderoso, que o Senhor venha tocar nas suas vidas. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, mudar a história dessas famílias. Em nome de Jesus, nós profetizamos cura sobre elas. Profetizamos o toque do Senhor agora, trazendo o bálsamo novo sobre elas, o óleo novo do Senhor sobre cada vida. Em nome de Jesus, Pai. Oramos também, Senhor, pelos familiares dessas pessoas que estão enfermas, porque sabemos que como família não é fácil acompanhar os nossos queridos sofrendo. Que o Senhor venha renovar, Senhor, os familiares, que o Senhor venha derramar sobre eles da paz do Senhor que excede todo entendimento, trazendo alegria aos corações, renovando as forças, ó Pai, em nome de Jesus. Cada dia que passa, eu sei que é um dia onde nós agradecemos a Deus porque os nossos queridos estão vivos. Que o Senhor venha, Senhor, renovando esses amados, desses queridos familiares, derramando sobre eles da sua paz, trazendo esperança aos corações. Oramos também, Deus querido, por cada um que está conosco nesta live, pelos familiares de cada um. Visita os lares agora, meu Deus, que o Senhor possa tocar nessas vidas agora, tocar, Senhor, em cada casal, em cada relacionamento, ó Deus, nas crianças, nos jovens, nos idosos, que a boa mão do Senhor alcance a cada um. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que está conosco nesta live. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, queridos. Obrigado por estarem conosco, por nos acompanhar aqui.
Compartilhe da palavra que nós temos postado. Ela fica agora no Facebook. Você pode compartilhar com outras pessoas, trazendo ânimo a outras pessoas. Amém. Alguém colocou aqui, estamos orando. José Carlos Camilo, amém. É o nosso pessoal lá da Vilolândia. Amém. Glória a Deus. Vamos clamar a Deus e o Senhor vai operar. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Grande abraço, meu querido. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.